Então, essa é a aula de revisão para a prova de residência da MedPrime. Hoje eu que vou apresentar. Semana que vem a gente volta para os temas relacionados à Covid. A aula da próxima semana, me corrijam se eu estiver errado, mas vai ser ventilação mecânica. A gente vai tentar passar algumas instruções durante a semana também. E queria dizer para vocês anotarem tudo que tem nessa aula aqui, porque com certeza vocês vão passar de ano. Com certeza vocês vão passar na prova de residência. Mas mais importante, ó, vale até um ponto extra na prova, se vocês se inscreverem no canal, tá? A gente precisa ter 100 inscritos para poder compartilhar o link do canal. Então a gente pede essa ajuda de todo mundo, ajuda não, todos os sócios são obrigados a passar para mais 10 pessoas, é tipo uma pirâmide que a gente precisa criar aqui. Eu sei do horário, o horário não é dos melhores, né? É uma segunda noite, mas é melhor segunda noite do que sexta noite, e é melhor ainda segunda noite do que segunda às 6:30 da manhã, na verdade. 6:30 da manhã, de manhãzinha, não é o melhor dia para a gente ter esse tipo de aula, de revisar aqui as questões de prova, alguns temas que caem, especialmente, na verdade, eu vou falar praticamente dos temas relacionados à infectologia, e de manhãzinha nunca é um horário legal para a gente fazer esse tipo de discussão. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma desconfiança muito grande daquelas pessoas que 6:30 da manhã, 7 da manhã, estão super bem-humoradas, né? Que chegam no plantão, chegam na prescrição, fala bom dia, que lindo dia, com muita alegria, com Jesus no coração. Segunda-feira é um dia meio que a gente começa na raiva, né? A gente vai meio que forçado para começar a semana. Pelo menos eu não tenho essa maturidade, essa evolução espiritual, mental, psicológica ainda para estar muito de boa. Que eu digo o Palocci. O Palocci é o nosso mestre em Namastê. Eu queria mostrar isso aqui para vocês, que prova de residência a gente acha que precisa estudar muito, e realmente precisa, ela não vai cair do céu, mas em alguns momentos, mesmo você estudando muito, ainda vai encontrar dificuldades para passar na prova, tá? A gente sempre fala que a prova de residência, ela tá muito, o sucesso na prova de residência, ela está muito relacionado em cair a grande parte do que você dominava. Tem alguns testes na internet que vocês já devem ter visto, que diz lá assim, 90% das pessoas não conseguem enxergar o que há de errado com essa figura. 99% das pessoas não conseguem resolver esse problema. Sempre tem esses testes, né? Esses testes são os testes que nos faz se sentir especial, porque quando a gente vai fazer, você fala, pelo amor de Deus, meu sobrinho de 7 anos resolveria essa questão. E às vezes a prova de residência, ela tem um pouco disso. A gente precisa olhar com outro prisma, tentar ficar mais tranquilo, ficar mais em paz, que o segredo dessa aula de hoje é justamente trazer essa consciência para vocês, que vocês estão preparados, porque vocês não vão passar por causa dessa prova, dessa aula, desse momento. Não, talvez o momento ajude, menos por causa do que eu vou refletir, do que eu vou reorientar, do que a gente vai discutir aqui, e mais talvez por causa do momento, que eu preciso que vocês estejam leves, sem pressão, sejam tranquilos, confiantes de que, eu já falei para muitos de vocês, não passou na prova, vida que segue. Vocês são muito mais competentes e capazes de conseguir seguir a vida independente de residência. Né? E a escala do Santa Lídia está aí para todos que quiserem se tornar horizontal e pegar mais plantões. Essa questão eu vou tentar trabalhar com vocês em alguns tópicos, tá? Essa é a primeira questão que a gente vai discutir. Então, é uma mulher de 68 anos de idade, queixando de 3 dias de erupção cutânea em glúteo esquerdo, precedida por sensação de dor e queimação local. Eu vou fazer alguns stops para a gente poder discutir as questões, mas qual é a conduta mais adequada nessas lesões? Primeiramente, qual o diagnóstico dessas lesões? Então, vocês podem reparar que são vesículas, né? Todas agrupadas, precedida em alguns dias por dor e queimação, ou seja, uma alteração de sensibilidade. Elas respeitam, vocês podem ver que elas não atravessam para o outro lado, e elas parecem estar
agrupadas, mas em linha. É um herpes zoster. Qual a conduta mais adequada? A gente não vai fazer corticoide, a gente não vai fazer cetoconazol, a gente não vai fazer ivermectina, né? A ivermectina a gente só usa no COVID. Brincadeira, porque essa aula fica gravada, depois alguém tira isso do contexto e fala que a gente está dando isso. Dexametasona e cetoconazol só se tivesse aquela pomadinha tudo junto, aí poderia usar, né? Aí poderia ter um benefício, que é aquela pomadinha milagrosa. A resposta não é nenhuma dessas questões, nenhuma dessas alternativas, é a letra D, aciclovir, porque nós estamos tratando o herpes zoster. E qual é o exame complementar mais importante antes de iniciar? Enzimas hepáticas, função renal, PCR ou pesquisa de anticorpos contra o herpes vírus. Lembrem que o aciclovir precisa de correção para a função renal, então é mais importante que a gente tenha essa documentação de como está a função renal para iniciar o tratamento. Não sempre que eu vou utilizar o ciclovir, especialmente no caso de herpes zoster, porque eu utilizo uma droga, uma dose muito alta, que a gente vai ver aqui na frente. Herpes zoster, então, é a reativação do vírus da varicela, um herpes vírus do tipo 3, e ela está muito relacionada com a baixa imunidade. Então, ou o paciente tem uma perda da imunidade, e essa imunidade nós já vimos das mais diversas em pacientes jovens, desde pacientes muito magros, com IMC muito baixo, pacientes com estresse devido à privação de sono, pacientes usuários de droga, pacientes que, na grande parte deles, são diagnosticados com HIV, e o outro restante dos pacientes, que são aqueles com mais de 50 anos. A gente acredita que o vírus da varicela, ele promove uma imunidade por cerca de 40 a 50 anos. E aí, quando começo a perder essa capacidade imunológica, eu acabo tendo essa reativação do vírus e o surgimento das lesões do herpes zoster. Vale lembrar que ela vem com dor e alteração de sensibilidade precedendo, em cerca de 3 dias, as lesões. Essas lesões crostosas, em vesículas, que depois se transformam em crostas e secam, que leva mais ou menos 5 a 7 dias essa evolução. 10 a 30% pode evoluir com a nevralgia pós-herpética, uma sequela grave que a pessoa pode ter dor, independente de ter lesões, tá? E a vacina pode reduzir a chance de infecção em 50% dos casos. Aqui tem uma tabelinha para a gente lembrar das doses, tá? Eu vou disponibilizar, essa aula vai ficar gravada, vocês podem depois recorrer na aula se quiser fazer a colinha das doses. O que vocês precisam lembrar dessa doença? Diagnóstico, o tratamento, os fatores de risco para que ela aconteça. Preciso lembrar que sempre quando ela surge, eu preciso pensar em HIV, eu preciso descartar HIV. É uma forma muito comum da gente dar o diagnóstico da infecção pelo HIV e algumas coisas que gostam de cair em prova de residência, né? Uma delas é essa síndrome de Hansen-Hunt, que é o herpes zoster ótico, com lesões no canal auricular, vocês podem ver aqui na imagem, uma paralisia parcial da face, perda auditiva, dependendo do acometimento das lesões, zumbido, vertigem e muita dor, especialmente no canal. Essa é uma síndrome que gosta de cair que o pessoal gosta de lançar nas questões de prova, e o tratamento ele vai ser idêntico ao da herpes zoster. O uso do corticoide na doença, ele é controverso. A gente sabe que usar corticoide no momento da viremia, eu pioro o resultado da doença. Mas durante a fase inflamatória, eu posso ter um benefício, tá? Especialmente no herpes zoster, que é uma doença que causa muita dor, eu consigo ter um controle da dor usando corticoide. O corticoide ele não vai diminuir o tempo de doença, ele pode aumentar a chance de ter recidivas, a chance de ter complicações bacterianas, mas ele tem um papel muito importante quando eu tenho uma nevralgia muito importante, muito significativa. Então usem o corticoide, a gente pode usar o corticoide. Tá? Esse é outro tema que gostam de cair nas provas, que é em relação ao isolamento do herpes zoster. A transmissão é bem menor que na varicela. No herpes zoster, a transmissão está basicamente relacionada com as lesões. Tá? Eu estou transmitindo catapora, eu não vou transmitir herpes zoster para outra pessoa.
O paciente que é imunodeprimido ou ele tem mais de 2 dermátomos acometidos, esse perfil de paciente, ele provavelmente está também transmitindo a varicela zoster por via respiratória através de aerosol. Aí eu preciso colocar esse paciente em isolamento respiratório, preciso deixá-lo em isolamento até que todas as lesões cicatrizem, e eu preciso fazer uma busca nos contactantes que ele conviveu naquele quarto. Então, imagine o cenário que num quarto com 3 pacientes, um tem 3 dermátomos acometidos de herpes zoster. E vamos piorar um pouquinho a história, ele também é imunodeprimido. Ele ficou lá mais de 24 horas com os outros 2 pacientes, que eu não sei se eles vão ou não vão desenvolver catapora. E a informação que eu tenho é que esses 2 pacientes que estavam no quarto nunca tiveram catapora. E eles têm 90 anos de idade. Então eu tenho uma preocupação. Nesses casos, quando o risco deles adoecerem por catapora e a exposição foi muito grande, a gente acaba fazendo a imunoglobulina. Mas o tempo que eu vou seguir esses pacientes é do 8º ao 21º dia. Lembrando que esse tempo aqui a gente faz esse segmento, porque o período de incubação da doença é de 10 a 21 dias. E eu posso estar transmitindo até 2 dias antes. Então, se esse paciente doente passou para o paciente que nunca teve catapora, ele tem 10 dias para desenvolver sintomas, que é o período de incubação. Mas 2 dias antes ele pode já estar transmitindo. Então, a gente faz esse segmento do 8º ao 21º dia. Tá? Isso é algo que o pessoal gosta de colocar nas provas de residência. Vamos fazer uma parada aqui. Eu quero saber se vocês têm algum comentário referente a esse tema. Herpes zoster. Alguém? Eu vou fazer essas paradas e vou dar uns 5 segundos. Se ninguém se manifestar, a gente vai seguir o barco. Ô, Lucas, eu tenho uma dúvida, então. Beleza, então, pode falar. Almir. E aí, Almir? Lucas, a respeito do corticoide sempre gera dúvida. A questão, assim, algumas literaturas falam para entrar, reduz essa questão da neuralgia. Você citou alguns critérios aí, mas, assim, existe uma regra ou é isolar cada caso e decidir? Não, o corticoide tem um papel quase que exclusivo na dor, no manejo da dor. Então, ele é mais importante quando eu falei, o paciente está com um herpes zoster, alguns pacientes têm muita dor. A gente costuma usar Paco, ou Tilex, né, paracetamol com codeína, Tramal, para manejo da dor nesses pacientes. Tem um pós-cicatrizante que ajuda a encurtar pelo menos em 2, 3 dias as lesões, ajuda bastante no controle da dor também, que é o Cotizanol. Especificamente o corticoide, eu só vou usar se a minha dor está muito intensa e não está respondendo aos outros parâmetros, às outras medicações que eu já estou utilizando. O corticoide, ele ajuda muito mais na dor da nevralgia do que propriamente durante a atividade do herpes zoster. Então, eu vou individualizar cada caso e utilizar basicamente para manejo da dor. Tá? Alguns trabalhos, tem um trabalho publicado no New England em 2013, recomendando o uso dos tricíclicos já de imediato ao diagnóstico em casos de herpes zoster extenso e na face. Então, você já iniciar desde o primeiro dia com a amitriptilina, com nortriptilina ou gabapentina, que isso reduziria a chance do paciente evoluir com uma nevralgia pós-herpética. Mas isso foi um trabalho numa recomendação antiga que a gente acaba até hoje avaliando caso a caso. Tá bom, Amir? Ok, obrigado. Ô, Lucas, outra coisa, acho que de comentar é que você falou do Paco, Tilex, outras coisas, mas lembrar que tem um componente neuropático importante. Carbamazepina e medicações adjuvantes aí para dor acabam, se a questão esse ponto furador, ajudam bastante, acho que até mais do que a gente subir o espectro para opioide fraco e outros, Sim. então usar adjuvante. Também tem o PET de lidocaína, eu acho que isso não cairia em prova, mas para a vida aí que é caro, não é tão acessível, mas ajuda bastante o controle da dor, principalmente se for pós as lesões já terem desaparecido e não tem infecção de pele. Muito bem lembrado, Jesus.
Então, isso é até costume, assim, a gente que acaba... Porque na clínica, no hospital, a gente conduz poucos casos, né, de nevralgia pós-herpética. E quando a gente vê, basicamente o que o Jesus falou mesmo, os pacientes falhando até a opioides, a outras drogas mais potentes, e a gente, quando utiliza outras drogas associadas, assim, carbamazepina, se começa a amitriptilina mais precoce, gabapentina, e aí, nesses casos, usando o corticoide para modular a dor, a gente consegue ter uma resposta melhor. Bom, indo para o próximo tema, pessoal, eu quero sempre deixar uma lição para a vida, tá? A lição para a vida é uma dica muito valiosa para quando a gente vai fazer as provas de residência, entender muito bem a pergunta. E dependendo como a pergunta faz, a gente responde algo totalmente distante do que a pergunta nos fez, né? Esse exemplo é clássico disso, né? Quando a gente tenta ler uma alternativa e depois, acho que muita gente já passou por isso, né? Você vai para São Paulo, lá faz a prova, aí você volta em 5 pessoas, você tem perfis de concurseiros, né? E aí, quando você está voltando lá, você é aquele tipo que não gosta de corrigir nada, tá só pensando, tá, né? Gastei hotel, gastei inscrição, acho que eu fui mal nessa prova. A única que eu tenho certeza que eu acertei foi aquela primeira questão. Aí você nem quer discutir questão, mas o colega do lado, eles estão lá, sabe tem aquele outro que gosta de corrigir todas, comparar com você, te dar a aula daquilo que você errou, aí você já chega um bagaço. E aí você não fala, não quero discutir não, mas você ouve que eles estão discutindo aquela questão que você tinha certeza que acertou. E o que você respondeu não tem nada a ver com o que todo mundo colocou na prova. Isso é muito frustrante, né? E muitas vezes está muito relacionado com a gente não entender muito bem o que vinha no enunciado da pergunta. Tentem prestar bastante atenção nisso para a gente não ter esse tipo de desconforto. Vamos colocar aqui outras questões. Agora a gente vai passar para uma área mais baixa aqui, tá? Eu vou falar um pouquinho de IST. Eu vou deixar no link da aula uma aula que eu dei sobre ISTs. Se alguém quiser depois. Essa aula que eu dei sobre infecções sexualmente transmissíveis, ela traz mais um contexto social, filosófico das infecções do que propriamente técnico. Então fica a dica, a recomendação para quem quiser distrair, tá? É uma questão, um tema muito legal para você distrair. Então, homem 26 anos, residente de clínica médica, procurou atendimento médico com queixa de ardência e secreção uretral do tipo mucoide levemente amarelada há 5 dias. Relatou ter tido relação sexual desprotegida há 10 dias. A bacterioscopia da secreção detectou diplococos gram-negativos intracelulares. Qual a conduta mais adequada? Então, eu já acabei colocando uma outra questão aqui embaixo, que são questões que se repetem muita frequência, especialmente aqui em Ribeirão Preto. Olha só, homem, 17 anos, auxiliar de serviços em uma casa de shows, procura o BS com queixa de discreto ardor para urinar há 3 dias, nega drogas, uso esporádico de álcool e relações sexuais sem preservativos. Nega febre ou polaciúria, relata que há 2 dias notou uma secreção purulenta que sujou a roupa íntima. No exame físico, tem secreção no meato uretral de moderada quantidade. Qual o tratamento de escolha para a abordagem sindrômica desse paciente? Então, nós estamos aqui numa síndrome uretral, de corrimento uretral. Vamos só aproveitar para deixar uma questão muito clara, que ela vai servir tanto para a vida quanto para as provas de residência. Disúria, qualquer sintoma em relação à uretrite, ela nunca vai ser infecção urinária. Eu sempre preciso pensar em IST, tá? É muito raro homem ter infecção sexualmente transmissível, infecção do trato urinário. A gente recebe muitos pacientes vindo da regulação, aí o paciente chega com diagnóstico, assim, um homem de 35 anos, diagnóstico, infecção do trato urinário, não tinha sintoma nenhum. Ou às vezes tinha até sintoma.
esqueçam esse diagnóstico. É um diagnóstico muito raro e excepcional em adultos, homens adultos jovens, o diagnóstico de infecção do trato urinário. Eu preciso sempre pensar em infecções sexualmente transmissíveis. E o diagnóstico, o tratamento para essa síndrome, a gente vai dar ceftriaxona e azitromicina. E acho que isso está muito claro para todo mundo, especialmente para dois aqui na aula que já trataram comigo, não é verdade? Em alguns lugares, eu vou mostrar para vocês mais à frente, que a gente faz um tratamento diferente. Esse é outro caso, ó, esse é um caso clássico, homem de 36 anos, surgimento há cerca de 6 meses de lesões palmoplantares, falou que o cabelo está caindo, irritação persistente da orofaringe. Ao exame dermatológico foram também notadas lesões semelhantes dispersas no tegumento e gânglios de cerca de 1 a 1,5 centímetro e meio em várias cadeias. Vocês conseguem ver as lesões, né? Vamos ver se eu consigo aproximar mais as lesões. Está aqui nas mãos, nas plantas dos pés. E aí, qual é o exame laboratorial mais indicado para monitorar o tratamento? E qual é o diagnóstico? O diagnóstico está muito claro, né? Nós estamos diante de uma sífilis secundária. E o exame que a gente vai usar para monitorar o tratamento é o VDRL, porque com ele eu consigo quantificar e depois acompanhar o processo de cura. Tá? Nós estamos discutindo tudo isso aqui, eu vou passar um pouco agora com vocês pelas úlceras genitais, e eu preciso fazer essa reflexão com vocês, que a gente está falando de uma doença recorrente, de fácil manejo e especialmente muito simples de ser evitada, mas que a gente tem uma dificuldade muito grande de inserir o conceito do uso do preservativo, especialmente na corresponsabilização dos casais. Às vezes sempre fica a responsabilidade um para o outro de tanto evitar a gravidez, quanto também de se prevenir de infecções. Tá? Essa tabelinha a gente não vai ficar. Lucas, Oi, posso fazer uma pergunta? Claro, pode fazer. A pergunta que você colocou falava de para monitorizar o tratamento. Se fosse a pergunta para confirmar o diagnóstico. Eu vou chegar ali. Então tá bom. Eu vou passar ali. Ali é só para a gente poder apresentar o tema. Aqui a gente vai sempre dividir pelo menos nesses 4 tópicos aqui pelo protocolo do Ministério da Saúde. Então eu tenho as úlceras, eu tenho as síndromes de corrimento, eu tenho as DIPAs, e eu tenho a verruga no genital causada pelo HPV, que a gente não vai discutir aqui, nem a DIPA também não. As síndromes de corrimento, nós acabamos de falar aqui. Então, eu preciso sempre pensar na clamídia e no gonococo. São os 2 agentes que acometem os homens, especialmente o gonococo. A clamídia, ela pode ter umas infecções mais subaparentes e a gente tem uma dificuldade em diagnosticar. O único corrimento que a gente aceita, mas na mulher, que seja fisiológico, às vezes podendo ser patológico, mas não necessariamente relacionado com infecção sexualmente transmissível, é a candidíase vulvovaginal. Tá? Homens podem ter balanopostite por cândida, especialmente dependendo daqueles que não fizeram circuncisão, que usam determinados tipos de sabonete ou que estão usando antibiótico, aí eles podem ser acometidos por essa balanopostite. No primeiro tópico aqui, é o que eu vou mostrar para vocês agora, nós vamos falar das úlceras anogenitais, tá? O diagnóstico das úlceras anogenitais, eu fiz várias tabelas para o tema ficar repetitivo e vocês tentarem entender muito bem o que é cada uma. Eu não vou ficar parando aqui para a gente ler cada um, não vai ser agora nesses 5 minutos que eu vou estar falando disso que a gente vai decorar. Mas eu vou deixar essa tabela para vocês poderem utilizar como um resuminho, tá? Então, eu tenho sífilis, cancroide, linfogranuloma venéreo, donovanose e a herpes genital. As duas do extremo, sífilis e herpes genital, eu tenho uma facilidade muito grande para fazer o diagnóstico. Apesar da sífilis ter uma apresentação muito extensa e florida e ser uma das doenças mais bonitas, se é que vocês me entendem, tá? Eu não estou achando bonito alguém ter sífilis, mas é uma das doenças que conseguem produzir as mais diversas manifestações. O diagnóstico é muito simples. Eu tenho uma úlcera genital indolor,
única, após a exposição sexual, essa úlcera ela pode sumir espontaneamente e pode, inclusive, voltar. E aí eu posso passar para o secundarismo, que geralmente ela surge 2 a 4 semanas após a sífilis primária. E aí são com lesões cutâneas, eu posso ter linfonodos acometidos, posso ter um pouco de desconforto na garganta e as lesões palmoplantares muito comuns. Raramente a doença extrapola um pouco à frente disso e o tratamento é com a penicilina. No outro extremo, eu tenho a herpes genital, que ela tem a característica de serem muito dolorosas, com alteração de sensibilidade, múltiplas, com várias bolinhas que se rompem, com uma tendência muito grande de recidivas. Grande parte dos pacientes que têm herpes genital, eles têm cerca de 2 a 3 recidivas no ano. E no meio tem essas outras 3 questões aqui, que é o cancroide, ou cancro do Cray, causado pelo Haemophilus ducreyi. Eu tenho um linfogranuloma venéreo e eu tenho uma adonovanose. Vocês reparam que o cancroide é um cocobacilo gram-positivo e o linfogranuloma e o adonovanose são bacilos gram-negativos. Então aqui eu consigo diferenciar essas lesões se eu fizer um raspado e fazer o gram. Eu já vou ficar entre as duas doenças. E aí, se eu conseguir diferenciar o linfogranuloma venéreo da donovanose, eu vou chegar ao meu diagnóstico, porque a donovanose ela é extensa, muito dolorosa, faz as lesões de espelho, que vocês vão ver aqui na frente, e elas não costumam causar adenite. Já o linfogranuloma venéreo causa muitos linfonodos inflamados e com pequenas lesões acometendo a região genital. Tá? O tratamento vai acabar sendo o mesmo. Eu vou deixar essa colinha para vocês e essa dica em relação ao tratamento. No estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, nós temos cepas de gonococo resistentes, então aqui a gente não utiliza mais a ciprofloxacina, a gente utiliza a ceftriaxona. Essa cepa aqui, tem uma questão muito interessante, que fizeram o rastreamento genômico dela e identificaram que a matriz desse gonococo resistente, ele nasceu na Espanha, como é o nome das ilhas? Se alguém puder me ajudar, uma região de praia na Espanha de férias, que todos os artistas famosos vão, Ibiza, né? Lembrei aqui, me sopraram aqui a cola, esse gonococo resistente, ele nasceu em Ibiza e conseguiram rastrear todos os genes, e depois ele foi para a Holanda, teve um que foi para a Austrália e um veio para o Brasil. Então, se alguém esteve em Ibiza por volta de 2013, 14, fique esperto, que é essa cepa resistente, por isso a gente não utiliza nesses 3 estados a ciprofloxacina, mas usa a ceftriaxona. Tem esse manejo clínico aqui, esse protocolo, esse fluxograma, ele é muito legal. Então, se eu tenho úlcera genital presente, eu vou vir para cá, ó. Infecção sexualmente transmissível como por causa provável? Sim ou não? Não. Ó, não estou pensando, não parece. A pessoa não teve relação, não parece IST, não estou pensando nisso. O que pode ser, então? Vamos pensar. Então, se a pessoa tem uma úlcera genital e não é a infecção sexualmente transmissível, a gente precisa pensar nas 3 hipóteses. A primeira é o zíper, tá? Essa é uma das hipóteses que a gente vai ter que colocar aqui. Fechou com o zíper, machucou, é uma lesão traumática. A outra, mordida de cachorro. Eu já atendi 2 pessoas que chegaram com lesão peniana e elas falaram que tinha sido mordida por cachorro. Não sei por quê, não sei como, nem quero saber. Mas elas tinham umas lesões feias. E a outra que é câncer peniano. Então, eu vou tampar aqui, só para ficar, porque é uma imagem forte. Então, o câncer peniano é uma das hipóteses que a gente precisa pensar. Eu não tenho lesão peniana, especialmente, assim, muito agressiva. Quando você olha e fala assim, que feio, não tá legal, a gente vai começar a pensar nessas outras doenças mais graves, tá? Não que a gente vai olhar e vai falar, nossa, que lindo essa ferida.
Mas quando a gente pensar que é uma IST, eu tenho esse algoritmo. Se eu tiver um laboratório disponível para fazer o diagnóstico da minha infecção sexualmente transmissível, a primeira escolha, o padrão ouro, é eu fazer a identificação da doença. Tá? Então, como Jesus perguntou, o diagnóstico dessas 4 infecções, treponema pálido, hemófilos ducreyi, herpes e Klebsiella granulomatis, as 4 infecções, o diagnóstico padrão ouro é por identificação, por isolamento do agente. Tá? A gente faz isso quase nunca, porque a gente acaba fazendo tratamentos sindrômicos. Então, quando eu penso em sífilis, eu faço o campo escuro para identificar as espiroquetas. Eu posso identificar os cocos bacilos quando eu estou pensando no cancroide, que é o Haemophilus ducreyi. Se eu estou pensando em herpes genital, eu vou fazer a raspagem para fazer biologia molecular e identificar se é o herpes 1 ou o herpes 2. E se eu estou pensando em donovanose, eu posso fazer aqui o GRAM, que está me identificando o bacilo gram negativo. Tá? Então, respondendo aquela pergunta, esse é o padrão ouro do diagnóstico, certo? E aqui tem um fluxograma para a gente poder definir o tratamento. Então, lembrando, vamos lá. O fluxograma, esse é o prático, aquele é o teórico. No prático, a primeira pergunta que eu tenho no meu fluxograma é se as lesões são vesículas, são bolhas, se elas doem. Se essas vesículas são dolorosas, eu vou pensar em herpes genital e o meu fluxograma vai me desviar para esse lado aqui e eu vou fazer o tratamento adequado. Não, não tenho lesões, ou eu tenho vesículas e elas não são dolorosas. A gente vai discutir esse diagnóstico diferencial, que é muito comum e não é tão comum, na verdade, mas é um diagnóstico diferencial que eu já vi caindo em algumas provas. Guardem essa questão. Não, não tem bolhas, não tem nada de bolhas. É uma úlcera genital, com menos de 4 semanas. É uma úlcera genital recente. Úlcera genital indolor, única, bordas bem elevadas, sífilis. Úlceras genitais, no plural, múltiplas úlceras dolorosas, eu vou pensar cancroide, hemófilos ducreyi. Que o diagnóstico a gente viu lá, tem cocobacilos gram-positivos. Não, as lesões têm mais de 4 semanas. Elas estão durando, dolorosas. E esse aspecto, um espelho, ó, um contato com o outro, elas vão produzindo outras lesões. Tá? Aqui eu vou pensar em donovanose. Quase sempre a gente vai fazer o tratamento independente do diagnóstico, certo? Então, mesmo que no meu fluxograma eu identifique que é cancroide, mas se eu não fizer o exame, eu não vou conseguir descartar que seja sífilis. Vamos fazer uma pausa aqui só para refletir em tudo isso. Eu mostrei, então, que a gente pode fazer diagnóstico clínico pela história, a gente pode fazer diagnóstico apenas pela ectoscopia, pelo exame físico, a gente pode fazer diagnóstico por métodos sorológicos e a gente pode fazer diagnósticos por isolamento e identificação do agente infectante. Então, eu posso utilizar tudo isso. A gente raramente utiliza apenas um desses modelos de diagnóstico para tratar. Mas muitas vezes eu vou fazer esses tratamentos antes de ter os resultados em mãos. Então, se eu tenho lesões com menos de 4 semanas, não tenho como fazer o FTBS. O FTBS é o exame mais sensível para falar se eu tenho ou não tenho sífilis. O problema é que ele pode me dar, ele fica positivo o resto da vida. Então, eu precisaria de um método de quantificar, que é o VDRL. Que aí eu consigo ver, nossa, um VDRL de 1 para 32, então eu tenho uma doença ativa agora. Junto com essa lesão, eu consigo falar que aí é sífilis e poder tratar independente do restante dos outros contextos. Tá? O tratamento da sífilis é com penicilina G-benzatina, 2,4 milhões. A gente repete ela se o paciente tiver na sífilis secundária e 3 vezes se for sífilis terciária.
não adianta repetir o VDRL menos de 3 meses, o ideal é que seja até com 6 meses, mas com 3 meses a gente vê caindo já 2 vezes o número do VDRL. Então ele ajuda como manejo de resposta clínica. Eu posso não utilizar benzetacil. No caso, eu teria que fazer doxaciclina por 15 dias ou ceftriaxona por 10 dias. Não são tratamentos iguais à penicilina benzatina. Tá? Só para finalizar essa parte aqui de ST, nós temos a neurosífilis. A neurosífilis é uma doença que quase que exclusivamente acomete pacientes idosos, etilistas ou pacientes com HIV, que tem uma maior propensão a fazer neurosífilis. Tá? O quadro geralmente vem acompanhado de alteração comportamental, alguns se queixam de cefaleia, o VDRL muito estourado no sangue e raramente positivo no líquor, mas o líquor traz proteinorraquia. Então, muitas vezes o paciente tem uma pleocitose linfocítica, poucas células, mas tem proteínas aumentadas, mesmo com VDRL negativo. Mas o VDRL no sangue positivo, em títulos altos, e um quadro clínico que sugira, a gente acaba tratando como neurosífilis. E aí, nesse caso, o tratamento padrão ouro vai ser a penicilina cristalina, 3,4 milhões de 4 horas por 10 a 14 dias. Certo? Muito bem, pessoal. Vamos fazer uma pausa aqui e a gente discute agora tudo sobre esse assunto que eu acabei de passar para vocês. Alguma dúvida? Ô, Lucas, uma dúvida prática, assim, bem rápida. Eu já vi paciente HIV que vem com uma pleocitose, uma proteinorraquia elevada e, por exemplo, diagnostica criptococo. Eu devo tratar neurosífilis nesse paciente também, se ele tiver VDRL positivo no sangue, não isolar no líquor? Um dos tópicos aqui é neurocripto em HIV, tá? A gente vai discutir lá essa questão. Pacientes HIV é um cenário muito difícil, porque eu sempre tento falar para vocês assim que nenhum paciente vai chegar no hospital com ITU e pneumonia. O paciente HIV pode, o paciente transplantado de medula óssea pode. Mas a gente geralmente acaba tratando uma delas, Almir, especialmente a doença que seja mais agressiva. No caso, se eu estiver pensando ali em neurocripto, eu vou acabar tratando neurocripto mesmo, tá? Mais algum questionamento, pessoal? Mais alguma pergunta? Jesus, quer reforçar essa questão que a gente acabou discutindo aí? Tranquilo, pode seguir, Lucão. Beleza. Então vamos lá. Aqui a gente vai falar um pouco, que a cada 4 horas morre um trabalhador vítima de acidente de trabalho no Brasil, né? O Brasil é um dos países que tenta crescer em relação à proteção dos seus profissionais. As grandes corporações têm a CIPA, né, que é a Comissão de Proteção ao Trabalhador para Prevenção de Acidentes do Trabalho. E a gente tem dados muito ruins ainda. Nós temos. É engraçado, o Brasil tem muitos locais de Suíça e Zaire, às vezes no mesmo bairro e às vezes no mesmo hospital. Às vezes a gente consegue fazer trabalhos muito brilhantes e peca por questões muito ruins. Uma das coisas que a gente vê é o número de acidentes ocupacionais que acontecem, por exemplo, no Hospital Santa Lídia, quase que exclusivamente pela equipe da lavanderia, para vocês verem como é triste. Quase que todos os acidentes ocupacionais do Hospital Santa Lídia acontecem na lavanderia porque descartaram alguma agulha nas roupas. Então isso é muito triste, isso é uma coisa de país muito subdesenvolvido, que assim, é uma falta de cultura, uma falta que a gente não consegue entender. E os acidentes de trabalho, eles acabam trazendo um transtorno muito grave, porque nós temos na literatura algumas pessoas que acabaram soroconvertendo, né, com o acidente de trabalho. A nossa profissão tem um risco muito maior para determinadas coisas, mas a gente não trabalha como motoqueiro em globo de circo.
né? A gente não trabalha como trapezista, a gente não trabalha como outras profissões de risco, na construção civil, onde a gente tem um número maior de mortes. Mas nós, especialmente nesse ano de 2020, fomos os profissionais que mais morreram no mundo. Não morreu nenhuma outra classe profissional no mundo em 2020 do que profissionais da área da saúde. E o que mais foi a óbito foram os profissionais da enfermagem, especialmente os técnicos de enfermagem, os, os profissionais da limpeza e depois a equipe médica. Especialmente quando a gente vai para a equipe médica, os que morreram foram os professores, os médicos mais velhinhos. Um ou outro meio gordinho bateu na trave também aí. Mas até assim, para mostrar essa preocupação em relação à segurança do trabalhador, nós criamos um protocolo para o Santa Lídia para tentar beneficiar essa população mais exposta, com mais risco de adoecer no trabalho. Então, hoje, na nossa campanha da vacinação, nós escolhemos simbolicamente que a primeira pessoa vacinada fosse uma profissional da limpeza. Vocês viram que eu mandei foto. Ela ficou toda emocionada. Eu não sei se ela estava mais emocionada pela vacina, porque todo mundo bateu palma para ela, fizeram uma festa para ela, porque escolheram ela para ser a primeira, ou porque ela ia aparecer na Globo hoje no jornal. Então, mas é algo muito significativo, muito simbólico para o hospital mostrar que a gente está preocupado com aquelas senhorinhas que ficam lá dentro do isolamento. A gente está todo preocupado lá, muitas vezes, dentro do isolamento, vendo se a máscara está fechada certinha na hora de entubar, e elas estão lá limpando o quarto, recolhendo lixo o tempo todo dentro dos quartos. Quem trabalha lá, você vê que elas estão o tempo todo lá dentro. E essa é uma preocupação que a gente tem primeiro criar uma zona de segurança para esse profissional e depois os técnicos de enfermagem, que nós tentamos vacinar 100% dos técnicos hoje. Mas falando de acidentes ocupacionais, nós temos, fora da exposição nossa no ambiente com Covid, nós temos os acidentes pérfuro-cortantes, que é esse que eu estava falando anteriormente. Então, aqui tem um caso clínico. Médico, 45 anos, procura ambulatório de acidente ocupacional do seu hospital, com história de ter se acidentado com agulha com sangue de paciente portador de infecção crônica pelo vírus da hepatite B. Informa ter recebido apenas uma dose da vacina para hepatite B há aproximadamente 5 anos. Tá? Esse profissional chegou 3h30 da manhã no plantão na UETDI. Provavelmente era o meu plantão. E aqui tem essas sorologias, ó, vocês podem ver do lado esquerdo as sorologias do paciente fonte e do lado direito do médico. Mais para frente a gente vai discutir o que a gente pede nesse cenário. Do paciente, HBsAg reagente, anti-HBC IgG reagente, HBeAg não reagente, anti-HBeAg reagente, anti-HCV não reagente, anti-HIV não reagente e VDRL não reagente. E o médico? O médico que se acidentou, ele tinha HBsAg não reagente, ou seja, ele não tinha hepatite B, HBC IgG não reagente, anti-HBsAg não reagente, ou seja, ele não está protegido pela vacina. Anti-HCV negativo, anti-HIV negativo e VDRL não reagente. Tá? O que a gente vai fazer aqui, pessoal, nesse caso? Então, é um acidente ocupacional de um paciente que tem hepatite B e um médico que não está protegido para hepatite B. O que a gente vai fazer para esse paciente? Imunoglobulina hiperimune e reiniciar o esquema vacinal para hepatite B para esse paciente que comeu bola, que não se protegeu. Então, vacinas, elas são muito importantes justamente para diminuir o risco da exposição. Existem leis que obrigam que os funcionários de estabelecimentos de saúde sejam vacinados, estejam vacinados para trabalhar em determinada área. Olha só esse outro caso clínico aqui, ó. Mulher,
32 anos, auxiliar de enfermagem, sofreu perfuração no primeiro dedo da mão esquerda ao aplicar antibiótico endovenoso em paciente diabético internado para tratamento de infecção do trato urinário. A auxiliar de enfermagem procurou atendimento de urgência imediatamente após o ocorrido. Foram solicitados exames, tanto dela quanto do paciente fonte. Os exames da acidentada: HBsAg não reagente, anti-HBs reagente, anti-HIV não reagente, anti-HCV não reagente. Então a gente já viu que ela não tem nenhuma infecção e ela está imune contra a hepatite B, que o anti-HBs dela está produzindo e está com títulos aceitáveis. E a fonte? A fonte é HBsAg reagente, ou seja, tem hepatite B, mas a nossa colega aqui tem anti-HBs reagente, eu não preciso ficar preocupado. Anti-HBs não reagente, anti-HIV não reagente e anti-HCV reagente. O que a gente faz quando se acidenta com alguém com hepatite C? A pessoa que fez a prova escreveu aqui do lado, ó, não tem o que fazer. A gente explica isso nos nossos acidentes ocupacionais. Mas a gente faz para saber, a gente faz uma monitorização para paciente e fonte para saber se esse anti-HCV ele está replicando. Então a gente pede RNA carga viral para saber a quantidade de anticorpos, a quantidade de cópias de RNA que estão sendo produzidos e baseados nessa quantidade detectável de RNA HCV, eu vou fazer a minha estratificação que a gente vai ver ali na frente, tá? Então, o que eu faço quando eu tenho um acidente pérfuro cortante? Ou, vamos mudar, um acidente ocupacional. Primeiro, eu preciso identificar se aquele acidente ele é factível. Se aquele acidente pode provocar alguma doença. É comum a gente receber pacientes na UTDI que eu estava lá de plantão no Santa Teresa, o paciente lambeu o meu rosto. Não preciso fazer nada. Cuspiu em mim, fez xixi em mim, jogou cocô em mim. Isso acontece, as pessoas ligam para falar para a gente o que fazer nessas situações. Raramente a gente vai fazer alguma conduta, a menos que essas secreções tenham tido contato com a mucosa, né? Quase que sempre os acidentes são pérfuro cortante por agulhas ou sangue que espirrou nos olhos. Desde que começou a pandemia do coronavírus, nós não atendemos mais nenhum paciente, nenhum funcionário que teve acidente com sangue nos olhos, porque agora as pessoas estão usando EPI, que elas já deveriam estar usando antes. Mas a gente ainda tem os acidentes por agulha. Quando tem esse acidente por agulha, eu vou ficar preocupado com 3 infecções: hepatite B, hepatite C e HIV. O HIV eu vou definir fácil. Se a fonte da infecção, se a fonte do acidente tem HIV, ele vai tomar coquetel. Se a fonte não tem HIV, ele não vai tomar coquetel. Se a fonte é desconhecida ou acontece, a pessoa colocou a mão dentro do descarpar, que chacoalhou lá dentro e se furou, eu não sei de quem que era o sangue. Vai ganhar tarde. Para a hepatite C, como eu disse anteriormente, não tem o que a gente fazer. A gente vai dosar o RNA da fonte e se ele for titulável, a gente vai fazer um segmento que eu vou mostrar na frente. E quanto à hepatite B? Primeiro de tudo, eu preciso fazer um anti-HBs para saber se o meu acidentado está imune. Depois de saber, junto com essa informação, eu também colho um HBsAg para saber se a minha fonte tem ou não tem hepatite B. Tá? Vamos acompanhar nessa tabela aqui para vocês verem. Então, se a minha fonte tem HIV, ou eu não sei se ela tem ou não tem HIV, ele vai ganhar o PEP, que é tenofovir, lamivudina e dolutegravir. Um comprimido de tenofovir e de lamivudina que são coformulados e um de dolutegravir. Um comprimido de cada, são 2 comprimidos por dia, por 4 semanas.
tá? A gente sempre informa que o dolutegravir pode dar dor de cabeça nos primeiros dias e que eu preciso monitorizar esses exames no começo do tratamento com PEP. Eu preciso especialmente observar a função renal por causa do tenofovir. No primeiro atendimento, quando eu vou começar o tratamento, eu peço hemograma, glicose, ureia, creatinina, TGO e TGP e vou repetir na segunda semana para saber se está tudo bem. O HIV do acidentado, do funcionário que se furou, ele faz um HIV no dia, porque já aconteceu diversas vezes da pessoa se furar e chegar lá para tomar coquetel e a gente descobrir que ela tem o diagnóstico de HIV. Ou a gente faz o diagnóstico de HIV naquele momento. Além disso, eu vou repetir o exame de HIV com 4 semanas e depois com 12 semanas. Tá? E se o caso for uma exposição a uma fonte positiva para hepatite C, eu vou fazer, no primeiro atendimento, o PCR da fonte para ver se ela está produzindo RNA e HCV. Sim, ela está produzindo, então vamos fazer o segmento. Eu vou pedir TGP, vou pedir PCR de RNA HCV para o acidentado e vou pedir anti-HCV no primeira consulta. 4 semanas depois, com 1 mês, eu vou repetir as enzimas hepáticas, aí sim eu vou pedir o PCR para o acidentado e eu vou pedir a sorologia de anti-HCV. Eu faço uma tripla checagem com 1 mês, com 3 meses, para ver se esse nosso acidentado, ou ele está elevando enzimas, ou ele está tendo escape viral do vírus do RNA-HCV, ou ele soro converteu. Então, a gente faz essa tripla checagem. A única diferença que eu tenho é que nem no primeiro atendimento e nem no 6º mês eu faço o PCR no meu acidentado. Tá bom? Certo, pessoal? Isso aqui, esse tema que passou, é um tema que cai praticamente todos os anos nas provas de residência, especialmente aqui em Ribeirão. O pessoal gosta muito desse tema. Acho que faz algum tempinho que não está caindo aqui. Como as bancas de questões acabam se reformulando, acredito que tem chance disso voltar a tema. Alguém quer fazer algum questionamento, alguma pergunta sobre isso? Não? Vamos seguir? Então vamos lá, vamos entrar no mundo da AIDS. Então, vamos entrar no HIV, a gente vai discutir um pouquinho de HIV e depois a gente finaliza com uma miscelânea, tá bom? Eu vou parar agora as questões aqui, eu quero a participação de vocês valendo o que eu tiver aqui. Não tenho nada aqui, mas a gente pode combinar. A gente vai tomar uma cerveja quando acabar essa pandemia, porque, pelo amor de Deus, daqui uns 3 meses, se Deus quiser, todo mundo imune, a doença sem força, a gente já praticamente sem nenhum leito de isolamento ocupado, vamos poder fazer uma festa da MedPrime, comemorando a passagem na residência de vocês também, ou se não passar também a resolução com a própria vida. E aí, para isso, a gente vai para esse treinamento de HIV. HIV, acho que é o tema, se alguém discordar de mim, pode me corrigir agora, mas ou eu muito me engano, ou nos últimos 15 anos, o tema que mais caiu na prova, proporcionalmente daqui da prova de Ribeirão Preto, foi AIDS. Eu estou errado? Ninguém me desmentiu. História de dispneia progressiva há 2 meses, com piora há 1 semana. Relata ainda tosse seca e febre baixa esporádica. No exame físico está dispneica, hipocorada, desidratada, tem placas esbranquiçadas na cavidade oral, frequência respiratória de 30, cardíaca de 84, pressão arterial está boa, e os exames complementares, ela tem uma sorologia positiva para HIV, vaciloscopias do escarro negativa, foi iniciado o tratamento com ceftriaxona e Bactrim sem melhora, e para completar a investigação, foi realizada uma broncoscopia. Vamos parar aqui. Então, nós temos um paciente, uma mulher, com dispneia progressiva há 2 meses. Então, é 2 meses de piora progressiva. Com uma piora
a uma semana. Tosse seca, febre baixa esporádica. Então vamos lá, pessoal. Eu quero que vocês me ajudem para a gente poder fazer uma discussão para exercitar o cérebro agora. Quais hipóteses até aqui, até essa história? Dispneia progressiva 2 meses, com piora a uma semana. Tosse seca e febre baixa esporádica. Paciente com HIV. Até aqui, quais os principais diagnósticos que eu preciso pensar? Eu pensaria em TB, primeiramente. Acho que depois Perfeito. pneumocistose e pneumonia atípica. Perfeito, Almir. Muito obrigado pela sua participação. A gente vai fazendo uma listagem aqui e você está com um copo garantido na mesa, tá? Perfeito. Primeiro de tudo, eu vou pensar tosse progressiva, dispneia, tosse. Eu vou pensar em tuberculose, especialmente que é um paciente com HIV. Mas o enunciado já me disse que as baciloscopias são negativas, tá? E a gente não pode ficar pensando que a questão está tentando nos enganar. Raramente isso acontece, tá? Raramente isso acontece. Não é esse o contexto, o entendimento da prova. Ela não quer te fazer cair numa pegadinha. Pelo menos as provas boas, e a nossa prova aqui ela é de um nível bom. Outra coisa, a gente está pensando em pneumonia atípica, ou pneumonia bacteriana da comunidade também, talvez. Talvez pela tosse seca, eu pensaria um pouco mais de ser atípico. Ele fala que ele tratou com ceftriaxona e não teve melhora, né? Ele está querendo dizer assim, ó, não é bacteriano, esquece isso. Ele não está querendo falar para você que, ó, usou ceftriaxona, mas não usou claritromicina. Não, esquece isso, ele não vai ficar te pegando nisso, tá? E pneumocistose, lógico, é o diagnóstico mais importante que a gente acaba vendo num paciente com HIV que tem essa dispneia progressiva, que às vezes até imperceptível, e você vai ver o paciente está saturando 80%. E aí, rapidamente, você precisa entubá-lo. Ele fala que o paciente não melhorou com Bactrim. E é prova, não é paciente, né? A gente sabe que às vezes o paciente com pneumocistose não melhora nem com Bactrim. Mas aqui ele quer dizer, ó, não é pneumocistose, não é tuberculose e não é pneumonia. Então a gente está diante de um paciente HIV que não tem nenhum desses três diagnósticos principais e que na broncoscopia foi evidenciada a presença de 3 placas com cerca de 3 centímetros de diâmetro cada e coloração arroxeada na árvore traqueobrônquica. Ele joga também um raio-x com um infiltrado intersticial difuso, praticamente perilar, poupando um pouco das extremidades, né? E aqui, antes de fazer a broncoscopia, quais outros diagnósticos a gente entraria e incluiria nesse contexto clínico? Então, eu descartei pneumonia, descartei tuberculose e descartei pneumocistose. O que eu vou pensar agora, antes de fazer a broncoscopia? Quais outras hipóteses que eu tenho para esse quadro clínico? Vamos lá, pessoal, valendo mais um copo na mesa da festa da MedPrime. Vocês sabem, vocês estão treinados. Eu acho que o som está falhando um pouquinho o retorno aí, então eu vou seguir aqui, tá? O que a gente vai pensar, então, se eu tenho esse quadro clínico antes de fazer a broncoscopia? Eu penso em fungo, e um fungo mais prevalente na nossa região, especialmente em pacientes até, inclusive, com HIV, vai ser o paracoco, que dá até esse padrão mais perilar. Outra doença é a pneumopatia por citomegalovírus, que também faz a mesma alteração clínica. Então, se eu fugir desses dois diagnósticos, e eu fiz a broncoscopia, encontrei na broncoscopia lesões arroxeadas na árvore traqueobrônquica e falhou toda a minha terapia, porque o Bactrim, ele teria que funcionar para o paracoco também. Então eu já estou excluindo quase tudo. Mas na broncoscopia ele me dá o diagnóstico, que é qual, pessoal? E aí, o Kaposi.
Kaposi, muito bem. O diagnóstico é o sarcoma de Kaposi, né? Aí fica fácil para a gente depois da broncoscopia. E qual é o agente etiológico para o diagnóstico mais provável? O Kaposi ele está relacionado com qual desses agentes etiológicos? 8. O 8, herpes vírus humano 8. E eu vou jogar algumas referências aqui para vocês não esquecerem. Tá? Vocês viram que ele conseguiu excluir tudo e mesmo dentro de um quadro de doença respiratória, ele colocou uma questão de Kaposi. Fez você pedir uma broncoscopia e achar as lesões, encontrar as lesões lá. Às vezes ele poderia dar outras dicas, né? Ele poderia colocar, por exemplo, as lesões. Um paciente com essas lesões, sem melhorar nada, você ia falar assim, é Kaposi, relacionado com herpes vírus humano do tipo 8. E ele faz uma alusão a esse filme, Filadélfia, que eu recomendo para vocês. Essa semana, esqueçam, não vale a pena ficar sem almoçar, sem dormir, sem comer, tá bom? Não façam como eu. Sejam melhores. Pegar um filme desse para assistir. Tá? Um dos melhores filmes que a gente tem, onde o Tom Hanks ganhou o seu primeiro Oscar. Todos já assistiram esse filme? Alguém nunca precisa ter essas referências. É que eu sou um apaixonado pelos filmes, então eu sou um pouco suspeito, mas eu vou trazer algumas referências, eu quero que vocês assistam, pessoal, para distrair um pouquinho a cabeça e irem para a prova pensando legal, ó, porque se cair um capas, vocês vão lembrar até do filme, vocês vão, só não erram o nome lá da doença, colocando o nome dos filmes. Vamos fazer um resuminho aqui de capos, então é uma neoplasia relacionada ao herpes tipo 8. Existem 4 formas clínicas, a clássica, a endêmica, a relacionado ao HIV e a iatrogênica, que é relacionado com alguma imunossupressão que nós provocamos no doente. Todos os casos dele, quando eu tenho as lesões aparentes, eu preciso fazer uma estratificação com broncoscopia e endoscopia digestiva. E o tratamento da infecção, o tratamento da neoplasia é reverter a imunossupressão. Se eu tenho poucas lesões, grande parte das vezes a gente consegue tratar apenas dando um antirretroviral. Tá? Algumas vezes, quadros mais graves, eu preciso fazer algum esquema de quimioterapia, algo extremamente difícil, porque fica entre a onco e a infecto não sabe tratar câncer. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande no manejo desses casos. Essas lesões, elas são muito friáveis, sangram demais quando são biopsiadas, tá? Então, uma dica de quem já passou por isso, por 2 situações. Uma, não faça biópsia, não faça, em hipótese alguma, biópsia de paciente que tenha lesão na testa às 6h30 da tarde de uma sexta-feira, tá? Tem grande chance de você ficar até às 10 da noite tentando conter o sangramento da lesão de Kaposi. Isso já aconteceu comigo. E nós tivemos um paciente que era uma pessoa conhecida e ela teve um Kaposi extenso, que é um acometimento muito grave, em toda a região, toda a coxa, e essa lesão acabou sangrando para dentro da lesão. Esse paciente chegou no ETDI, chegou na UETDI no fora de dia, porque estava com mau estado geral, acabou chocando lá, e quando a gente viu, ele tinha um HB de 3. Tá? Então, fiquem atentos a essas lesões. Eles gostam de colocar essas questões para cair na prova. Olha essa outra questão aqui, ó. Homem, 47 anos, com queixa de odinofagia e perda de 1 quilo há 3 semanas. O paciente possui diagnóstico de infecção pelo HIV, sem segmento médico regular, realizou o exame de quantificação de CD4 há 1 mês com 32 células. Emagrecido, com microadenopatia indolor cervical, apresenta queilite angular sem lesões da mucosa oral e fizeram uma endoscopia digestiva alta, que evidenciou úlcera mucosa única, com cerca de 5 centímetros de diâmetro no terço distal do esôfago. O histopatológico da biópsia endoscópica está ilustrado na foto abaixo. Essa questão aqui, acho que ela cai todo ano, em algum lugar do Brasil ela cai. Então, fiquem atentos a essa questão que ela gosta de ir e voltar.
Vamos lá, paciente HIV com queixa de odinofagia e perda de peso. Tá? Eu penso em 3 questões. Você vai falar alguma coisa, Isabela? Não? Eu penso em 3 questões, em 3 hipóteses para esse paciente com odinofagia e perda de peso em HIV. A primeira que eu vou pensar é a esofagite por cândida. Tá? É a mais comum. A segunda que eu vou pensar, uma das que eu preciso pensar no trato gastrointestinal, mas de forma muito mais frequente, acaba acometendo o trato gastrointestinal baixo, é a histoplasmose. E aí, quando eu penso na lesão alta, é esse o diagnóstico, porque a gente já viu que não é cândida, não é histoplasma. O que é esse diagnóstico histopatológico que tem essa imagem aqui com inclusão? O que parece essa? Eu estou apontando com o dedo aqui, eu não sei que se vocês não estão vendo, mas agora com a seta vocês conseguem ver aqui num aumento maior essa lesão bonitinha, né? Que parece o quê? Olhos de coruja. Qual é o diagnóstico dessa infecção? Fica a deixa para vocês, pessoal. Podem chutar. CMV. CMV, muito bem. Qual é a terapêutica mais indicada para tratar CMV, então? Ganciclovir. Só para a gente fazer um resuminho básico de citomegalovírus, então é a principal causa de cegueira em HIV. Ela pode acometer todo o trato gastrointestinal, desde a boca até o ânus. E ela, quando acomete, ela tem uma predileção de acometer o esôfago com úlceras únicas, às vezes um pouco lineares, profundas, mais friáveis e extremamente dolorosas. Tá? Os quadros mais graves vêm acompanhados de pancitopenia, elevação de TGO e TGP e febre. Quase sempre, quando a gente não está vendo muito o que está acontecendo, e o paciente HIV, pancitopenia, TGO e TGP estourado, fazendo febre, e ele abre um desses quadros, a gente já pensa em citomegalovirose. Só lembrando que, diferente dos outros imunodeprimidos, no HIV, o PCR ou a antigenemia, elas não são indicativos obrigatórios de tratamento. Aqui, a gente continua respeitando que a clínica é soberana. Eu preciso ter desfecho clínico para poder iniciar e indicar o tratamento. O tratamento do citomegalovírus é com ganciclovir 5 mg por quilo, de 12 em 12 horas, por 14 a 21 dias. Tá? Assim que eu termino o tratamento, o paciente tem uma resposta clínica, eu preciso iniciar a minha profilaxia secundária. A minha profilaxia secundária é com essa dose de 5 mg por dia. A gente tenta fazer isso em hospital dia. O paciente vai lá na UETDI e usa de segunda a sexta. De 3 a 6 meses, contanto que ele esteja com uso regular do antirretroviral ou alcance e mantenha por 3 meses o CD4 acima de 100. Então, dentro dessas perspectivas, eu posso aí, então, suspender a profilaxia secundária. É uma doença muito chata naqueles pacientes que estão falhados, que estão com má aderentes, porque quase sempre ela acaba evoluindo mesmo para cegueira. Porque é um paciente que já tem CD4 de 32, já tem uma alteração ocular, ele quase nunca trata, evade do hospital, a gente não consegue fazer a busca dele, ele acaba tendo esse prejuízo maior, porque o controle da doença está diretamente relacionado com a adesão do tratamento. Certo? Homem, 33 anos, dor à deglutição há 3 semanas. Febre e embaçamento visual no olho direito há 10 dias. É portador do vírus da imunodeficiência humana há 8 anos sem tratamento. Ou seja, está naquele intervalo que a gente acredita que está se transformando em AIDS. Ao exame, placas esbranquiçadas na mucosa do palato mole, sem outros achados significativos. Hemograma, pancitopenia. Então eu tenho lá, ó, odinofagia, febre, embaçamento visual, um HIV que não trata, evoluindo para a imunodeficiência humana. Tenho pancitopenia. O diagnóstico aqui eu nem precisaria pensar em endoscopia, mas eu fiz endoscopia, ó. Esôfago com erosões confluentes, recoberto por fibrina.
ocupando toda a circunferência do órgão e gastrite enantematosa. Qual é o tratamento inicial mais indicado para esse paciente? Esse paciente tem citomegalovírus. Eu vou começar ganciclovir, porque todos esses outros comemorativos, febre, embaçamento visual, raramente é causado, ou não tem como ser causado por candidíase, tá bom? Antes da gente ir para cá, pessoal, vamos fazer uma pausa para discutir esses temas que passaram. Tudo tranquilo até aqui? Querem fazer algum comentário? Beleza, vamos lá. Então, nós temos essa questão aqui, olha só. Homem, 42 anos, diagnóstico de diabetes do tipo 1 em tratamento irregular. Tratamento irregular do diabetes. Procurou o serviço de pronto atendimento com mal-estar, cefaleia e febre intermitente há 3 semanas. Exame físico, rigidez de nuca. Então, paciente, febre, alteração neurológica, precisa ser triado para HIV. Fez teste de HIV. Só fazer um parênteses aqui, pessoal. Todos os casos de alteração neurológica e síndromes respiratórias graves precisam de triagem para HIV, tá? Lembrando que até na unidade de emergência a gente tem essa triagem já autorizada. Quando você tem um quadro neurológico que você não sabe o que é, você consegue fazer o teste rápido. Quando você tem uma síndrome respiratória grave, nós também deixamos autorizado fazer esse teste rápido, justamente porque essas doenças têm uma correlação muito grande. A pneumonia por pneumococo, ela é 70% acontece de 70% mais prevalente na população HIV do que na não HIV. Inclusive, ela é a principal causa de morte das pessoas com HIV no mundo, tá? Bom, voltando para a questão, ele fez teste de HIV, que foi negativo. Mas a tomografia de crânio mostrou discreta hidrocefalia, não tem lesões no parênquima, e eu consegui fazer a função licórica. No líquor veio 68 células, pouco aumentada, 100% de linfócitos, proteinorraquia 2 vezes o limite superior da normalidade e glicose normal. O GRAM negativo, exame direto do líquor com tinta nanquim com o seguinte resultado. Então, qual é o diagnóstico dessa infecção? Qual é o agente etiológico causando essa infecção? Bom, neurocriptococose em imunocompetente. Apesar dele ser diabético do tipo 1 em tratamento irregular, a gente considera que ele é imunocompetente, tá? Nesse paciente que tem HIV negativo e teve neurocripto, a gente sabe que o desfecho muitas vezes é tão grave quanto se ele tivesse HIV, justamente por causa do processo inflamatório que o acomete. Aqui nesse exame, no tinta da China, vocês conseguem ver as cápsulas e a gente consegue ver até a gemulação do cripto. Olha só que bonitinha essa lesão aqui. E qual é a conduta mais adequada a ponto do momento que eu diagnostico neurocriptococose? Iniciar anfotericina B. Só. A gente vai discutir ponto disso daqui. Tá? Aqui mais de perto, a lesão que se assemelha. E em relação ao caso clínico nessa questão, qual é o principal fator prognóstico neste quadro? O que traz o sinal de que aquela doença tem uma maior chance para ter um desfecho pior? Celularidade no líquor, cultura positiva, teste de látex menor que 1 para 128 ou glicorraquia? A resposta é a celularidade no líquor. Quanto menor a celularidade, maior a chance de termos desfechos ruins, por causa que o processo inflamatório está tão contido que o paciente provavelmente não vai conseguir responder à infecção. A gente vai ver mais para frente os quadrinhos.
todas as questões de neurocripto, quando caem em prova, acabam trazendo essa questão de prognóstico, porque ela é muito bem documentada. Tá? Vamos fazer umas outras pontes de infecção no sistema nervoso central entre população HIV e não HIV para a gente poder discutir um pouquinho o cripto. Olha só esse outro caso. 28 anos, diagnóstico de infecção pelo HIV há 5 anos, sem tratamento. Chega no pronto-socorro por crise convulsiva e rebaixamento do nível de consciência. A esposa refere que ele vem apresentando cefaleia, alteração comportamental há 3 semanas. Está em regular estado geral, emagrecido, hipertenso, Glasgow de 9, hemiparesia direita com papiledema bilateral. Os exames laboratoriais têm uma HB de 9.2, GB de 3.800, plaqueta 148.000, INR de 1, contagem de células CD4 de 37, anti-HCV não reagente, anti-HBC total reagente, anti-HBsAg não reagente, HBsAg não reagente, e ELISA para toxoplasmose, IgG e IgM não reagente. Por que ele está dando algumas informações aí? Ó? Ele quer te jogar para fazer algumas coisas. Né? Ele te dá um INR normal, uma plaqueta permissiva, para você querer puncionar ele. Porque a gente acabou de falar de neurocripto, que dá esses sinais de hipertensão intracraniana. Né? Mas aqui a gente não vai, ele tem papiledema bilateral. Eu vou pensar em toxoplasmose, porque o quadro clínico é muito parecido com o que a gente vê nos pacientes com toxoplasmose, mas ele nos dá um ELISA com IgG negativo. A sorologia ela tem esse papel de mostrar, ó, esse paciente provavelmente nem teve contato com toxoplasmose. E as neuroinfecções por tox são reativações de doenças de infecções passadas. Então aqui eu também não posso pensar em toxoplasmose, tá? E olha só a lesão, olha o tamanho da lesão que ele mostra, uma lesão com pouco edema perilesional, mas é uma lesão com um processo inflamatório muito grande, né, desviando linha média, ocupando a região central, e aqui a gente precisa pensar num diagnóstico diferencial, num diagnóstico para esse paciente com HIV, já que eu excluí toxoplasmose, né, nós não estamos pensando em toxoplasmose, eu vou pensar então no segundo agente que causa lesão em massa no sistema nervoso central. Qual seria esse diagnóstico? Linfoma? Linfoma. Linfoma. Então, para isso eu vou fazer o SPECT. Correto, pessoal? Vocês viram que a lesão, tudo que a gente discutiu aqui, deu para a gente descartar a toxoplasmose, que seria a principal causa de lesão. A segunda, eu vou pensar em linfoma e eu peço SPECT. Ele também quis nos jogar para querer puncionar um líquor, porque nós acabamos de discutir essas coisas, mas não é. Cripto, geralmente, a lesão, ela raramente faz lesões em massa. Tende a fazer mais uma meningite do que propriamente uma lesão. Tá? Então, esse é o quadro. A criptococose, aí, em 80% dos casos, ela traz a meningoencefalite junto, tá? E a sequela pós-tratamento, ela é muito comum. Quase 30% tem uma dificuldade, um prejuízo, uma diminuição da capacidade mental. Isso é muito frequente. Uma grande parte dos pacientes fazem hidrocefalia e existe um risco de óbito até muito grande nesses pacientes, especialmente os imunocompetentes. O último caso de criptococo que eu atendi, para vocês, só para a gente poder entender, a gente tem acompanhado tanta questão, tantas notícias, tanta discussão em relação a tratamento precoce, a algumas invencionistas, em relação a algumas questões negacionistas do ponto de vista da vacina, mas só para vocês verem aonde para a estupidez humana. O último paciente que eu atendi com neurocriptococose, o paciente era um imunocompetente, um paciente jovem, que numa bebedeira com amigos, ele perdeu uma aposta e teve que comer todo o cocô de pombo que tinha no bar que eles estavam. É uma história muito bizarra, mas é uma história verdadeira. E ela seria muito mentirosa se a gente não visse tantas coisas estúpidas pulsando no nosso cotidiano, tá?
Eu não vou ficar parando aqui nessas questões, porque o mais importante que a gente precisa lembrar é justamente que ela, nos pacientes imunocompetentes, eles acabam causando uma sintomatologia muito mais exuberante, e eu preciso fazer os diagnósticos tanto sorológico, eu preciso pedir no sangue, preciso pedir no líquor, preciso pedir o látex, tá? O látex nos ajuda a entender o grau desse processo infeccioso. Quando eu tenho uma carga viral, carga fúngica muito alta, maior que 1 para 1024, ele sugere uma infecção muito grave. E ele vai me ajudar a medir se eu estou tendo resposta clínica, tá? Porque a contra-imuno nós temos aqui em Ribeirão Preto. Nos outros locais eu tenho esse teste de látex, porque ele já é um teste automatizado. Não é automatizado, né? Mas ele é um teste já mais preparado, que pode ser reproduzido em vários cenários, tá? E é ele que vai nos ajudar a ver se o paciente tal não está melhorando. Só para a gente finalizar o cripto, lembrar que a letalidade é alta, ela é mais alta nos pacientes não HIVs do que no HIV, e ela é comumente relacionada com óbito noturno. Os pacientes, a gente deixa eles tranquilo, com manejo para dor, com anfotericina rolando, e de repente chama a gente e fala que o paciente morreu. Tá? Não é incomum isso acontecer nas enfermarias, porque o paciente acaba tendo uma hipertensão craniana, hernia e vai a óbito. Então é muito importante que no manejo da neurocriptococose eu faça a aferição da pressão de abertura. Dependendo dessa pressão de abertura e dos sintomas clínicos e do exame neurológico que eu preciso fazer essa reavaliação periodicamente, e isso posso ter alguns benefícios de monitorizar a pressão e a frequência cardíaca, eu preciso repuncionar. A punção desse paciente salva a vida dele. Tem um caso de uma moça que foi criada com possível Covid para o ETDI, ela estava no nosso plantão esse final de semana. E aí ela estava com cefaleia e fez uma crise convulsiva lá comigo. Aí pediu uma tomografia, a tomografia veio normal, chamou uma neuro e o Felipe Laroca foi funcionar. Ele funcionou, veio com pouquíssima célula, veio acho que com 8 células, 5 células, veio com uma pressão de abertura de 60 e com proteínas aumentadas. Ele fez a tinta da China, veio estourado de lesões lá, cheio de cripto na tinta da China, e aí ele ligou para saber se ela tinha melhorado depois da crise convulsiva, que ele queria que dantalizasse. Eu falei, não, ela melhorou. Ele falou, acho que foi aí o idantal. Eu falei, não foi, Felipe. O que fez ela melhorar foi a sua punção, a punção do líquor que ajudou a melhorar. E esses fatores aqui relacionados ao pior prognóstico, eles caem muito nas provas, tá? E eles são esses 4. A contagem de leucócitos menor que 20 no líquor, o rebaixamento do nível de consciência permanente, uma hipertensão intracraniana não controlada e o paciente com látex superior a 1 para 1024. Essas são as questões que caem. Isso é um tema muito importante que geralmente cai junto com o CRIP. E o tratamento eu vou fazer anfotericina por pelo menos 2 a 4 semanas até consolidar o meu tratamento e depois eu posso até transicionar para fluconazol se a minha quantificação está caindo conforme aquele protocolo. Não vamos ficar lendo isso aqui vai ficar na aula para vocês darem uma olhada, darem uma lida. O que vocês precisavam guardar era o que eu estava falando para vocês. Lembrem disso daqui, ó. A fase de manutenção, ela visa reduzir as recaídas. E eu só vou suspender o tratamento quando o CD4 estiver acima de 100, de 200, mantida por 6 meses, tá? Eu preciso usar anfotericina B lipossomal. Quase poucos países no mundo continuam usando a desoxicolato. A desoxicolato é como se fosse a varfarina da clínica médica. É uma droga péssima, que a gente só fica tentando manejar para ver se ela não faz mal, porque raramente ela consegue fazer bem. E a fase de consolidação depois a gente acaba fazendo com fluconazol, tá? Bom, paramos aqui nas lesões do sistema nervoso central. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário, algum parênteses, algum questionamento? Não? Vamos seguir então. Então, esse aqui é o homem, 28 anos, recebeu o diagnóstico de HIV A8,
mas nunca quis iniciar o tratamento. Procurou atendimento agora porque estava cheio de lesões na boca e com dor para engolir alimentos sólidos. Provavelmente Cândida. Ele não está falando de mais nenhuma síndrome constitucional. Então, está lá com lesões na boca e dor para engolir. Cândida. Foi avaliado e orientado a iniciar fluconazol. Ó, mais uma coisa falando, é Cândida. E começou a terapia antirretroviral. 3 em 1. Tenofovir, lamivudina e efavirenz. 3 comprimidos conformulados em um só. 2 semanas depois, após iniciar essa medicação, procurou o pronto atendimento com febre, prurido intenso no tronco e membros superiores. O que é que está acontecendo com esse paciente? Tá? A gente vai ter poucas questões, aqui a gente vai ter uma dificuldade muito grande, é uma questão de prova, né? Mas se fosse um paciente de vida real, a gente estaria pensando em 375 doenças, inclusive outras infecções oportunistas. Mas aqui ele quer falar do enunciado, e o enunciado tem que, antes disso acontecer, eu comecei um esquema de medicamentos. Então, ele está falando que um desses medicamentos está relacionado com essa farmacodermia. Qual deles? Qual deles causa essa farmacodermia? A gente vai ver numa tabelinha que eu deixei ali para frente, que é o efavirenz. Tá? O efavirenz faz esse tipo de lesão cutânea com febre, com eosinofilia estourada. Olha outra questão de antirretroviral. Homem, 42 anos, diagnóstico de infecção pelo HIV, aqui ele fala um monte de coisa, começou tenofovir, lamivudina, lopinavir com ritonavir, o antigo Caletra, e Bactrim. Depois de algum tempo ele evoluiu com diminuição do volume urinário, cansaço e inchaço nos pés bilateralmente, creatinina de 7, ureia de 128. Evoluiu com uma insuficiência renal. Qual é a droga que mais causa isso? Desses todos que ele está usando? Provavelmente, tenofovir. Tá? O Bactrim precisa ser corrigido para a função renal? Precisa ser corrigido, faz distúrbios hidroeletrolíticos, mas o tenofovir faz uma tubulopatia muito mais grave, pode até mimetizar alguns outros quadros mais graves de lesão renal. Homem, 40 anos, tratando tóxico ocular com sulfadiazine e pirimetamina há 5 semanas. Procura atendimento médico com queixa de fraqueza há 1 semana. Tem palidez no exame físico, tem anemia no hemograma, o VCM 99 aumentado, leucócitos 2.800, plaqueta 96.000. Então, ele tem uma pancitopenia, com contagem de reticulócitos de 1,2. Provavelmente, a gente está falando aqui, do que a gente está falando aqui? Que é um paciente que está usando sulf e pirimetamina aí de forma crônica. Tá? Ele quer te trazer para pensar na deficiência da síntese do ácido fólico, ou seja, a gente precisa repor ácido folínico por causa da pirimetamina, tá bom? Tem essa tabelinha aqui, ó, para a gente não ficar discutindo. Essa tabelinha é a melhor cola para vocês para a prova, porque vai cair uma dessas questões. Ou falando do AZT, que a gente não usa mais, ou do tenofovir, ou mais para frente que a gente vai discutir dos medicamentos da tuberculose. Só para a gente finalizar isso daqui, essa parte de infecção, olha esse outro quadro clínico. Mulher, 53 anos, tosse produtiva há 9 meses, com escarro amarelado. Teve perda de 3 quilos nesse período e alguns episódios de febre vespertina não aferida. Há 2 dias, apresenta expectoração com estrias de sangue. Teve tuberculose tratada há 9 anos. Nega tabagismo. No exame físico está bem, eupineico, não tem linfonodos, está descorado, ausculta pulmonar e cardíacas normais, abdômen e membros sem alterações. Qual é o diagnóstico mais provável? Então, é um paciente que já teve tuberculose, já tratou tuberculose, e agora tem essa massa no ápice do pulmão direito, que parece uma bola fúngica. Então, a gente está diante de um caso de uma infecção fúngica, provavelmente uma aspergilose anjo-invasiva. Olha só, quando eu dou aumento, para vocês verem que é muito bem caracterizado aqui, uma infecção pelo aspergillus. Aspergillus, tá? É uma infecção que acomete quase sempre um pulmão que já teve tuberculose.
O aspergillus, ele é indolente, ele pode, como ele tem essa propriedade anjo-invasiva, ele acaba promovendo esses sangramentos, essas raias de sangue no escarro. Tá? Algumas vezes pode até uma hemorragia alveolar grave, pacientes podendo ir a óbito, né? Porque o tratamento padrão ouro para esse tipo de lesão é a exérese da bola fúngica. Eu fazer uma cirurgia e tirar a bola fúngica porque tem chance de sangramento. Para esse paciente imunocompetente, eu vou tratá-lo com itraconazol. É um dos poucos países do mundo que ainda utiliza itraconazol. Tá? Os outros países já utilizam sempre, nesses casos, o voriconazol, que aqui a gente deixa praticamente para os casos de infecção em pacientes imunocomprometidos graves. E esse outro caso? Mulher, 37 anos, HIV, mal-estar, hiporexia, astenia, dispneia, febre há 2 meses. Refere tosse seca e piora progressiva da dispneia. Agora, aos mínimos esforços. Está em regular estado geral, tem monilese oral, não tem alteração na ausculta pulmonar, frequência respiratória de 24, um pouco taquicárdica, a pressão está boa. É contactante de uma pessoa com tuberculose pulmonar recidivada. Terceiro tratamento. Então vamos lá. O quadro clínico dessa pessoa com HIV progressivo, com piora, febre persistente, astenia, eu preciso pensar primeiro em tuberculose, certo? Ele me traz uma outra informação que, além dela ser HIV e estar com quadro clínico sugestivo de tuberculose, o contactante dela tem tuberculose. Na verdade, é a terceira tuberculose. Ou seja, há uma grande chance dessa tuberculose recidivada já ser resistente. Então, qual é o exame complementar mais adequado para a decisão terapêutica? O mais adequado aqui, nesse caso, da fonte da infecção ser alguém que tenha tuberculose resistente, não vai ser a baciloscopia. Vai ser eu fazer o teste molecular, porque ele vai me falar se é resistente ou sensível à rifampicina e isoniazida. E a gente vê no raio-x, aqui na fotografia está ruim, que é uma tuberculose miliar. Tudo bem, pessoal, com essa questão? Ela é muito interessante. E ele vem para finalizar. Olha só, outras questões a gente puxando já para tuberculose. Mulher, 43 anos, tratando tuberculose, iniciou há 6 semanas e agora procurou atendimento porque está com perda visual parcial. Foi avaliado e confirmado sinais de neurite óptica direita. Última baciloscopia de escarro foi negativa. A medicação mais provavelmente envolvida na patogênese dessa complicação, qual é, pessoal? Tambutol. Tambutol, né? Até se criou aquele nome, etambutolho, para ninguém esquecer que é o etambutol que causa esse tipo de inflamação. Aqui tem uma tabelinha muito legal, que junto com aquela outra tabelinha dos antirretrovirais, a gente pode utilizar para poder estudar um pouquinho para a prova. Eu ganho mais em ler essa tabelinha do que propriamente ficar lendo outros tipos de resumo, tá bom? Há o manejo frente às hepatopatias, então, um paciente que começa a tratar tuberculose e ele tem doença hepática prévia, mas não tem cirrose, o meu crivo eu vou considerar o TGO e TGP para suspender apenas quando ele atingir acima de 3 vezes o limite superior. Tá? Para os pacientes que não têm doença hepática, não têm hepatite, não têm cirrose, eu vou considerar até 5 vezes. Aí eu vou suspender e vou tentar reintroduzir droga-droga. Uma questão importante. A presença de icterícia já me obriga a suspender o esquema de tuberculose. Vocês já devem ter me visto, em alguns casos, paciente com icterícia com bilirrubina de 4, 5, a gente ainda tentar persistir um pouco mais, porque quem trata tuberculose sabe que tratar tuberculose com RIP é ótimo. Tratar com outras drogas é muito ruim. A gente tem muita falha, a gente perde muito tempo de tratamento. Tá? Então, por isso que a gente sempre tenta insistir com o RIP. E aí eu vou fazer essa introdução de trás para frente ali, né? Eu vou colocar, na verdade, a rifampicina com etambutol, aí a pirimetamina e depois a
a pirazinamida e depois a isoniazida. E aí, se o paciente tolerou toda essa minha introdução, eu vou conseguir retornar para o esquema básico para não ficar fazendo ofloxacina ou levofloxacina para esse tipo de paciente. Tá? Questões que costumam cair nas provas relacionadas à tuberculose. Quando que eu tiro o paciente do isolamento? Ou quando que eu descarto um isolamento? Pelos manuais, a gente tira um paciente do isolamento se ele vem com 3 baciloscopias negativas ou 2 baciloscopias e um teste molecular negativo. Tá? A gente está estudando para fazer isso em breve. A gente vai tirar os pacientes do isolamento apenas com um teste molecular. Então, veio com um teste molecular negativo, a gente vai tirar. Isso ainda está em vias de consolidação. E após ter iniciado o tratamento, eu vou suspender o isolamento respiratório desse paciente com 15 dias. Eu trato, 15 dias depois, ele teve melhora clínica, e era tuberculose sensível à rifampicina, ele usando rifampicina, eu posso tirar ele do isolamento. Não era sensível à rifampicina, ele melhorou pouco, eu posso, após 2 semanas, começar a coletar baciloscopias para ver se a baciloscopia está negativa. Tá? Lembrando que baciloscopia pode ficar persistente por até 2, 3 meses após o início do tratamento. Mas são bacilos inviáveis, são restos de bacilos. A máscara que a gente utiliza para o isolamento é N95, mas o paciente que circula, acompanhante, ou quando ele vai para casa, ele pode usar a branca cirúrgica. Tá bom? Tudo certo até aqui, pessoal? Essa é a última questão de doença respiratória que eu vou fazer com vocês, que é um paciente com perda de 3 quilos nos últimos 8 meses, tem gânglios cervicais, tem sorologias negativas, mas tem uma lesão oral e um pulmão totalmente acometido por uma doença que tem uma predileção, principalmente nessa região do terço médio, de ambos os campos pulmonares e mais perilar. Qual é o agente etiológico mais condizente com esse processo infeccioso? Paracoco. Então, eu estou diante de um paracoco, e aí, dentre as drogas, a principal droga para a gente tratar o paracoco é o itraconazol. Eu posso utilizar Bactrim, posso utilizar o fluconazol, mas o itraconazol ainda é a droga com a melhor resposta clínica para esses pacientes. Aqui é um outro paciente, doador de sangue habitual, há 2 dias com queixa de mal-estar, febre, dor de cabeça, coriza, dor muscular, artralgia, tosse e dispneia intensa. Regular estado renal, talquipneico, cianótico, febril, murmúrio vesicular presente, com estertores difuso, frequência respiratória de 36, saturando 80%. Hemograma com 13,8 de hemoglobina, leucócitos normais, plaqueta de 180 mil. Qual é o agente etiológico mais condizente com essa infecção? Então, é um paciente jovem, doador de sangue. Então, se ele está falando que o cara é doador de sangue, ele está te eliminando a pneumoceste girofese. Ele está falando que não é HIV, ó. O paciente não é HIV. Pelo quadro clínico que a gente está vendo aqui, ó, não tem leucocitose, não tem outros achados sugerindo infecção bacteriana. A gente vê que é um infiltrado mais difuso. Ele te exclui também que é pneumococo, certo? E aí, quando a gente vai para a história, olha lá a história. Mal-estar, febre, dor de cabeça, coriza, dor muscular, artralgia, ele está te dando pródromos gripais. Então, hoje, chegou esse paciente, qual que é o diagnóstico dele? Covid, muito bem! Muito bem, isso aí é Covid. Aqui nessa questão, lá da 1900 e bolinha, era a influenza H1N1, essa doença que nem existe mais, que a gente nem sabe mais qual o medicamento que a gente usava para tratar isso. É Covid, se chegar um quadro clínico parecido com isso, pessoal, não esqueçam disso. Outro quadro respiratório, olha só, homem, 34 anos, febre, dor no corpo, dor lombar, guardem isso. Cefaleia, náuseas há 5 dias.
Há 2 dias está ictérico, manchas avermelhadas na perna, e há um dia de espinéia aos pequenos esforços, nega queixas urinárias e diarreia. Está regular estado geral, hidratado e ictérico, tem crepitações nos terços inferiores bilateralmente, frequência cardíaca de 98, pressão está boa, abdômen sem alterações e na pele tem petequias em membros inferiores. Vamos olhar os exames laboratoriais. Então, paciente com um quadro bem florido, ictérico, com manchas avermelhadas e petequias. Então, uma síndrome ictéreo-hemorrágica febril. Nos exames laboratoriais, GB 15.200 com 32.000 plaquetas, creatinina de 2,8, TGO e TGP alterado mais 100 e pouquinho, bilirrubinas totais 12, bilirrubina direta 9,8, CPK 382, muito aumentado, potássio 2,3. Aqui, na vida real, se chega um paciente desse, eu preciso descartar que não seja um quadro séptico. Muitas vezes a gente fica muito limitado a algumas doenças e o paciente está em choque. O paciente está em choque séptico com disfunção orgânica, é uma pneumonia por pneumococo, e ele está morrendo disso e a gente está elucubrando outras doenças. Mas aqui é uma questão de prova, e ele está te dando um paciente jovem que vem com uma síndrome ictéreo-hemorrágica febril, com leucocitose e plaquetopenia, insuficiência renal e potássio baixo. Qual é o diagnóstico dessa infecção? Lepto, né? Até isso o pessoal gosta muito de colocar nas provas e a gente precisa lembrar até que o diagnóstico dessa infecção ela é baseado na história clínica, porque o teste que a gente faz ele só é positivo, o teste que a gente quantifica e titula os anticorpos colhe uma vez agora e outra daqui a 14 dias, ele só está presente em cerca de 30% a 40% dos casos de leptospirose. Então, eu preciso abraçar que é leptospirose, tratar, sem deixar de olhar para os outros diagnósticos diferenciais e ir tratando até o final. Tá? Esse aqui é um quadro de um paciente proveniente do Maranhão, com história de adinamia há cerca de 3 meses, hipocorado, acianótico, com um fígado palpável, baço palpável, um hemograma com anemia, com plaquetas baixas, com TGO e TGP um pouco aumentado e um VHS bem estourado. Então, é um paciente vindo lá do interior do Brasil, onde tem uma prevalência muito grande de algumas doenças. Aqui o nosso coleguinha que fez a questão, ele fez o favor de colocar essa resposta aqui para a gente, tá? Mas se a gente lembrar de doenças com febre persistente, adinamia, especialmente pacientes vindo do interior de algumas regiões do Nordeste, Vale do Jequitinhonha, interior de Minas Gerais, Maranhão, mais para cima lá do Tocantins, interior do Pará, eu preciso pensar em leishmaniose visceral, tá? Só para finalizar, pessoal, queria trazer só um tópico de ortopedia para vocês, tá? A ortopedia não vai cair, mas às vezes pode cair alguma questão de artrite séptica. Artrite séptica, basicamente, eu preciso lembrar que eu tenho 2 agentes envolvidos e um quadro clínico muito exuberante com uma restrição do arco do movimento. Os meus 2 agentes são gonococo, que geralmente dá em adultos homens, principalmente jovens, e o Staphylococcus aureus, que é aí a principal etiologia desse quadro clínico. E aí, eu vou tratar com ceftriaxona para o gonococo e com oxacilina para o meu Staphylococcus aureus, tá? Eu preciso puncionar a articulação, preciso lavar a articulação para ter um controle da dor e para diminuir a chance desse paciente acabar evoluindo com sequela e rigidez articular. Eu não vou ficar falando muito aqui da parte de neurologia, para a gente não delongar, porque eu queria mostrar para vocês, a gente discutiu bastante essas questões de neurologia lá na parte de HIV, mas eu deixei uma tabelinha bem legal para vocês aqui. Se atenham às tabelas, o tempo está próximo da prova, semana que vem, a parte de infecto geralmente acaba caindo aí 15%, 20% da prova é de infecto. Peguem essas tabelinhas que elas vão ajudar vocês a resolver o quadro clínico, tá? E acho que vocês vão acabar ganhando mais tempo vendo isso.
Mais do que isso, vocês precisam estar com o coração em paz, com a mente descansada e agradecidos. Gratidão por tudo nas nossas vidas, não é esse o nosso lema? Sempre tentando transcender amor e paz, como diz o Nat Roots, né, numa das suas brilhantes músicas. Lembrem sempre que num dia você é jovem, no outro seu olho fica tremendo de tanto estresse acumulado. Ainda mais agora, né? As provas aí, o final da residência, às vezes a gente pensando o que fazer da vida, todo esse cenário e contexto de Covid de novo, vindo a nos preocupar, principalmente por causa dos nossos parentes, essa sensação que a gente ainda tem de estar enclausurado, de não poder sair, de ficar se cuidando, de cuidar da vida dos outros, tudo isso nos causa um estresse muito grande. A questão da vacinação também, mas eu espero que todos da aula tenham sido vacinados, porque a gente tentou fazer com que isso acontecesse, eu acho que nós conseguimos. Lembre que agora falta uma semana só para a prova. Daqui até lá, vale muito mais a pena você chegar leve, sem uma gastrite no dia da prova, do que estressado com o olho piscando, tremendo de um lado e depois tendo que agendar uma consulta e um segmento com Fresate, tá bom? Pessoal, o que a gente tinha para falar para vocês era isso. Delonguei bastante, não era a ideia, mas era o que tinha, o que mais caiu aqui, o que mais caiu nas últimas provas. Eu só não coloquei hepatite C, tá? Boa prova para todos vocês. Eu confio muito em cada um de vocês e não falo especificamente na prova. Confio em vocês como médicos, como pessoas. Eu confio que vocês vão escolher o melhor caminho e vão continuar sendo pessoas brilhantes, se importando com os pacientes e fazendo um grande trabalho junto com a MedPrime. Tá bom? Um abraço para vocês e se vocês tiverem alguma dúvida agora, a gente está aqui para solucionar.